Aula 2. Síntese da Antiga Aliança. Principais personagens da Antiga Aliança. Daremos agora a lista dos personagens principais que figuram na história velho-testamentária, em conjunto com o versículo-chave que os situa no panorama bíblico. Aconselho você, estudante, a decorar esta lista de nomes e os versículos correspondentes na ordem em que se apresenta. Dessa forma, além de uma coerência na cronologia, você terá também adquirido a facilidade de localização bíblica. Primeiro personagem: Adão. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, parte A. Segundo personagem: Noé. Noé era homem justo e íntegro. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Terceiro personagem: Abraão. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Quarto personagem: Isaque. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Gênesis, capítulo 25, versículo 5. Quinto personagem: Jacó. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Sexto personagem: José. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Gênesis 37, versículo 5. Sétimo personagem: Moisés. Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Oitavo personagem: Josué. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Josué, capítulo 1, versículo 6. Nono personagem: Rute. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Rute, capítulo 1, versículo 16. Décimo personagem: Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Décimo primeiro personagem: Saul. O Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. 1 Samuel 9, versículo 17. Décimo segundo personagem: Davi. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. 1 Samuel 16, versículo 12, parte B. Décimo terceiro personagem: Salomão. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5b.
14º personagem: Elias. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 15º personagem: Eliseu. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, parte B. 16º personagem: Nabucodonosor. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Daniel 4, versículo 31. 17º personagem: Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 1, versículo 1. 18º personagem: Zorobabel. E Zorobabel e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel. Esdras, capítulo 3, versículo 2. 19º personagem: Esdras. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava. Esdras, capítulo 8, versículo 21. 20º personagem: Neemias. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Neemias, capítulo 1, versículo 4. 21º personagem: Ester. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. Ester, capítulo 2, versículo 17. Sobre a cronologia da Antiga Aliança. Um dos fatos que tem provocado muita discussão em torno dos escritos velho-testamentários é o fator cronológico, pois este não está presente nas escrituras de uma forma linear. Assim, algumas histórias que aparecem no início dos escritos sagrados são, de fato, mais recentes do que se possa pensar. A história de Caim e Abel, por exemplo, supõe um tempo em que os homens já estavam espalhados na terra para que pudesse haver perseguição a ele. O dilúvio, a Torre de Babel e outras histórias velho-testamentárias estão nesta linha, pois supõem a existência de muitas pessoas e lugares. A história de Caim e Abel supõe-se que aconteceu num tempo em que os homens já estavam espalhados na terra, para que pudesse haver perseguição a ele. Essas são apenas teorias apresentadas em torno da exata ordem cronológica dos acontecimentos velho-testamentários. Isso precisa ser entendido pelo aluno. Todas as datas nesse estudo são sugeridas e não absolutamente precisas. É possível que, num futuro, algumas dessas datas precisem ser alteradas devido a algum achado arqueológico que venha esclarecer melhor a história em questão. No entanto, as datas apresentadas neste estudo oferecem o que há de mais preciso com relação a estes acontecimentos, ou seja, os acontecimentos da Antiga Aliança, pelo menos num consenso geral, pois existem algumas controvérsias. Mir, Si e Rieta sugere a construção da história em torno de 12 lugares estratégicos
para que dessa forma tenhamos o Antigo Testamento em sua ordem cronológica exata. Estes lugares são: primeiro, o Éden, deleite, o jardim de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Foi nesse lugar, ou seja, no Éden, onde a jornada humana se iniciou. Segundo lugar, o Ararate, terra sagrada. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. O Ararate representa os novos começos, pois foi a partir dele que a jornada humana sobre a Terra se inicia pela segunda vez. Terceiro lugar, Babel, porta de Deus. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Babel descreve os projetos humanos sem a participação divina. Quando esses projetos descartam a Deus, torna-se em Babel um lugar de confusão. Quarto lugar, Ur dos Caldeus. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Ur representa o ponto de partida, o início para se alcançar um sonho de Deus. Quinto lugar, Canaã, baixo plano. E saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Canaã representa o nosso objetivo. Esse é o lugar da promessa. Observe que por 3 vezes esse lugar será nosso referencial cronológico. Sexto lugar, Egito, a terra do Nilo. Tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. O Egito, dentre muitos aspectos, pode assumir o de mundo, ou ainda de um retorno à velha vida mundana. Sétimo lugar, Sinai, península montanhosa da Arábia. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. O Sinai foi um momento de revelação de Deus a Moisés. Esse local pode ser descrito como um marco na existência do homem, pois ele representa a revelação de Deus a nós, ou ainda, nossa conversão advinda da revelação de quem é Deus. É possível enxergar do Sinai uma chamada ministerial.